Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o episódio 11 do Lipocast. Estamos avançando cada vez mais e cada vez mais com a sua audiência, com a sua parceria aqui com a gente. Lipocast, a gente está muito feliz mesmo aí com os resultados, com o feedback, tá? E claro, eu peço aqui para que você continue aí falando o que você está achando dos episódios, tá? Pode mandar também para a gente aí nos comentários mesmo quem que você quer também que a gente entreviste, que a gente vai trazer aqui e vai bater um papo bem legal, tá? E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero mais uma vez pedir para que você possa dar o like aí no vídeo, tá bom? Compartilhar com seus contatos e dar aquela força pra gente aqui do Lipocast. Hoje o nosso convidado, antes de dar seguimento, aliás, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, agradecer a Academia Lipoqueima aqui em Pará de Minas, agradecer também a toda a equipe da BeWork, onde que a gente está gravando mais uma vez aqui numa sala do BeWork. E também agradecer ao Fausto e toda a equipe lá da Pop Store, tá bom? De produtos personalizados para você. Agradecer também ao Lucas Marques, nosso produtor audiovisual. E mais uma vez, Isadora Henriques conosco aqui hoje, nossa responsável, a CEO das redes sociais aqui do Lipocast. Nosso convidado hoje, ele trabalha, eu diria, não sei se, até me corrija se eu estiver errado nesse conceito, ele trabalha com sonhos, porque o carro-chefe, imagino, do trabalho dele é o sonho de inúmeros casais. E ele transforma esse sonho em realidade. Então pensa a responsabilidade que o cara carrega. O convidado de hoje é Vini Mota, promotor de eventos, proprietário da VM Eventos aqui em Pará de Minas. Vini, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite da gente aqui para bater esse papo. Estou muito feliz de estar falando com você. A gente conversava aqui antes, eu conheço o Vini tem mais tempo, eu acho que foi bem no comecinho dessa carreira dele de evento. Então, assim, obrigado mesmo e que seja um belíssimo papo da gente aqui hoje, Vini. Germano, eu que agradeço demais pelo convite, né? Acompanho vocês lá nos podcasts lá, né? É um prazer enorme estar aqui, né? Obrigado ao pessoal que está aí acompanhando, né? Espero que curtam esse momento bacana que a gente vai falar aqui de festa, né? Falar de festa é muito bom, quem não gosta, né? Bom demais. Isso que você falou também de realização de sonhos, né? Sonho não tem preço, a gente consegue realizar, isso é o mais importante. É só sonhar e acreditar que ele acontece. Então, assim, agradeço imensamente, é um prazer estar aqui mais uma vez falando do nosso trabalho, né? Falar daquilo que a gente ama fazer e apresentar, né? Fazer com que as pessoas entendam um pouquinho desse universo que é muito enigmático, né? Quando as pessoas resolvem realizar alguma celebração, né? Então passa muitas dúvidas e espero que nesse papo que a gente vai ter aqui a gente consiga tirar alguma dúvida, conhecer um pouco mais o nosso trabalho, da minha história, né? Da VM Eventos e passar umas horinhas aí de prazer com a gente. Ô Vini, falei certo mesmo, você tem uma responsabilidade muito grande na organização de um evento, principalmente de casamento? Sim, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre começo os bate-papos sobre a VM Eventos e sobre esse universo do cerimonialista, né? Que é quem é responsável. Eu falo que o cerimonialista, ele é a cabeça do corpo festa, né? Do evento, né? É ele que vai direcionar o contratante, né? A pessoa que nos contrata, para estar planejando, né? E executando o grande dia dele. Né? Então, assim, não existe, não tem como ser um ensaio, não tem como a gente voltar e fazer. Todo mundo fala, Vini, você está acostumado, é uma rotina, é só mais um. Não, é mais um com aquele casal, é mais um com aquela família, né? É mais uma celebração especial, então ela se torna nossa. E eu imagino que é a única de cada casal, né? Você já pegou algum casal que você falou, opa, eu já fiz festa desse aqui? Não, ainda não. A gente já pegou família. A gente está atendendo a terceira geração da família já. Ah, bacana. A gente fez um primeiro evento há mais tempo, né? Hoje a gente já está conseguindo criar um histórico de... A gente começa a se tornar presente na família que a gente atende. Sim. E criar vínculos. Então, assim, fizemos de uma irmã, fizemos de outra e agora estamos fazendo do irmão. Então, assim, a gente consegue ser reincidente na família. Você faz parte da história da família. Sim. Deve ser, tipo... É muito bacana você trabalhar com algo e ver que aquilo fez parte de uma vida de duas
nem é de duas pessoas, de duas famílias, né? É muito legal, é muito gostoso participar desse. É um desafio muito grande. Hoje, né, a gente consegue trabalhar isso. Existe rotina, nosso trabalho tem rotina também, né, de planejamento, de execução, né, mas de certa maneira é único. Sim. Né? Então, assim, é aquela construção que a gente vai fazer. E envolve muita gente, né, da família, o casal, mãe, pai. Então a gente se torna muito próximo, né? Eu falo que hoje posso falar com total responsabilidade e respeito e muita gratidão que de todos os casais que a gente atendeu, todos se tornaram meus amigos. Né? Lógico, chega um certo período, a gente perde o contato, né? Sim, porque na verdade o casal vai seguir a vida dele e eu vou atender outros casais. Mas sempre quando a gente encontra, a gente tem aquele carinho, né? A gente lembra a data do que foi o evento, né? A situação que aconteceu e principalmente, né? Quando elas ficam grávidas, elas sempre me mandam mensagem, quando descobrem, o teste fica pronto, né? Me manda, tá vindo mais um aí, torce para ser menina para fazer a festa de 15 anos. Então, assim, é muito gostoso participar desse momento. É igual, é uma fidelidade que a gente constrói, a responsabilidade que a gente carrega o nosso trabalho, né, que com a ética que a gente faz, a gente consegue criar essa fidelidade, né? Esse vínculo, né? Sim. Você tem uma noção, Vindas, já parou para pensar, você tem isso registrado, assim, eu vou pegar só casamento, você faz outros tipos de eventos, até vou abordar com vocês também, mas de casamento, você tem uma noção de quantos casamentos você já trabalhou? A VM está há 9 anos, né? A VM Eventos existe há 9 anos, sendo que dos 9, 7 a gente trabalha full time só com eventos, né? Eu tinha uma outra vida, né? Eu tinha uma outra profissão, né? Acredito que uma boa parte me conhece, eu era funcionário público, e o cerimonial ele era um freela, era uma renda extra que eu tinha. E aí eu consegui conciliar isso durante 2 anos, depois eu não consegui conciliar mais. A VM começou a tomar uma proporção que a gente não conseguia conciliar mais. Então eu optei por abandonar aquilo que já não me enchia os olhos mais e vim para esse universo que realmente é o que eu sou encantado e que eu amo, que eu faço com muito prazer. Nesses 9 anos totais, Germano, eu não tive a curiosidade de sentar e contar, mas são centenas. A gente já está, provavelmente passamos aí da casa de em torno, porque geralmente em média por ano, dá mais de 35, 40 eventos por ano. Sim. Né? Você está falando de casamento? Ou Geral. Tá. Mas o nosso carro-chefe são os casamentos. Então vamos colocar que a gente faz 30 casamentos por ano, né? Vai dar mais ou menos uma média de 360 casamentos mais ou menos, 260 casamentos mais ou menos. É muita coisa, são muitos eventos. E tem os outros que a gente faz também que atende outras... E quais são esses outros, assim, para o pessoal possa entender? Hoje a VM, a gente trabalha com a realização de eventos que a gente chama de particular, né? Que são eventos que não têm comercialização de ingressos. Então, a gente trabalha com casamentos, realização de casamentos, 15 anos, aniversários em geral, eventos corporativos, empresariais, cursos. O que precisar a gente consegue atender na área de promoção, de celebração. Sim. Né? E você, para me entender um pouquinho mais do Vindas, você falou que você era servidor público, né? Isso. É uma pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados para saber, e você até me falou isso, já me perguntaram, fora do campo profissional, fora da VM Eventos, fora daquela correria doida para organizar um casamento ou um outro tipo de evento, quem é o Vini? O Vini é um jovem de BH que escolheu Paradiminhas para morar, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu escolhi a área da comunicação para estar fazendo a minha formação, né? Desde pequeno fui influenciado pelas festas, né? Sou muito festeiro, eu sempre gostei de estar envolvido com pessoas, né? Comunicativo, então sempre com turma, sempre indo para as festas, para resenhas, para barzinhos, isso desde novo, desde os meus 14 anos de idade, influenciado pela minha irmã, que a gente tem uma diferença de 11 anos. Então ela estava na fase já de adolescente, né, pré-adulta, e ela ia para as festas e ela acabava me levando. Isso tudo em BH? Aqui em Paradiminhas já. Eu fui para Paradiminhas, hoje eu estou com 40 anos, o Vini tem 40 anos, completados no ano passado. Eu vim para Paradiminhas com 5 anos de idade. Ah, tá. Então eu vivia, me considero paraminense já
Sim, né? Da gema, não tem jeito, né? E aí eu acompanhava a minha irmã nas baladinhas e tudo mais e fui me encantando cada vez mais. Então, hoje eu trabalho com o que eu gosto de fazer no meu hobby. Você imaginava que você se tornaria esse profissional que você se tornou hoje, nessa época que você saía, na faculdade? Não, eu me encantava muito de saber, sem saber o que era, o que seria no futuro e o que era aquilo ali, me encantava em estar sempre nos eventos de colégio, desde pequeno, quadrilha, Dia das Mães, a parte toda tinha na escola que eu estudava, Clóvis Salgado, que eu comecei a minha história educacional lá, tinha um festival da primavera, que era de setembro. Eu sempre estava à frente de tudo, ajudando a organizar, tomando frente de tudo. Então, a turma que ia decorar a escola, eu estava lá ajudando. A turma que ia montar o evento, eu estava lá ajudando. No dia do evento, eu estava sempre no backstage ajudando. Então, assim, isso estava em mim, eu não sabia ainda, não entendia o que era e não sabia o que era. Depois, eu fui crescendo, né, veio a minha formação. Eu sempre fui ligado a essa parte administrativa, ao meio a área da comunicação, da publicidade. Amo a parte de publicidade, de comunicação, me encanta muito também. Trabalhei na prefeitura durante 13 anos, fui funcionário público. Você fazia o que na prefeitura? Eu comecei, meu primeiro função na prefeitura foi atendente do balcão do protocolo. Então eu fazia eu dava entrada em todos os requerimentos dos processos. Trabalhei na prefeitura no protocolo durante aproximadamente 3 anos e meio, 2 anos. Eu achei que você entrou na área de comunicação. Não, a comunicação veio depois. E aí, do balcão do protocolo, teve uma oportunidade no Ministério do Trabalho no Cine. Aí eu fui para o Cine trabalhar no balcão do Cine, no atendimento do Cine. No meio tempo, quando eu estava no protocolo ainda, indo para o Cine, eu comecei a cursar a faculdade de Publicidade e Propaganda. E aí eu tive que sair para fazer estágio, eu tive uma oportunidade. Eu já entrei na prefeitura como efetivo, eu fui concursado desde o início, e eu completei que eu poderia tirar licença sem vencimento, e eu tinha muita vontade de entrar na área. Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar hoje é Algar, né? Era CTBC na época, na área de marketing. Teve uma vaga de estagiário da área de marketing, Simone Alves, que foi minha gerente lá. Gratidão eterna pela experiência que eu tive com ela. Eu fiz um processo seletivo e saí e pedi licença sem vencimento da prefeitura e fui trabalhar na CTBC. Fiquei na CTBC durante 1 ano e meio. Sim. E nesse meio tempo, participei quando a CTBC comprou o direito de uso de imagem na Giros. Era Telemig e depois passou para a CTBC, então veio toda uma repaginação. Então a gente trabalhou com a elaboração do evento de inauguração, que foi Emerson Nogueira, da primeira vez que Emerson Nogueira veio em Pará de Minas. Nossa, isso foi muito legal. Assim, a bagagem veio, assim, tá vindo comigo. O evento sempre me acompanhou. Sim. Sempre. Tava nunca comigo. Deixou você? Não. Ou você nunca o deixou? E aí a minha primeira experiência com cerimonial foi o meu baile de formatura. Eu já estava na CTBC e eu vou ser sincero, eu fiz faculdade por 2 motivos. Por insistência da minha mãe sempre acreditou que, e graças a ela, eu devo muito a ela, Dona Nilza, né? Acho que muita gente conhece, a baixinha, me deu uma formação toda que eu tenho hoje. Graças ao que eu sou profissionalmente falando, ela me formou. Sim. Eu sou extremamente grato a ela, eternamente grato. Ela queria que eu fizesse uma faculdade. E como título de curiosidade, minha mãe é da área da saúde, eu prestei 3 vestibulares para a área da saúde, sendo 2 para fisioterapia e 1 para a área de enfermagem. Sendo que o último de fisioterapia na faculdade de Itaúna, eu zerei a prova propositalmente. Porque eu não queria a área da saúde, que eu queria sempre publicidade e propaganda. A gente que conhece você agora, a gente não imagina de jeito nenhum você na área da saúde. Não tem nada a ver comigo. Porque a gente já tem uma imagem sua, né? Mas não imagina. E você não falava isso com ela? Ela falava, mãe, não falava que ela não acreditava, ela não achava correto o curso que eu estava escolhendo. E aí, automaticamente, eu fazia o que ela queria. E quando ela viu que eu não queria, que não ia desse, ela falou assim, faz o que você quer. Logo em seguida eu fiz o vestibular de publicidade e propaganda e passei em 3º lugar. E fui fazer a minha faculdade. E o segundo motivo era ter baile de formatura.
Você queria Eu queria baile de formatura. E aí... você queria ter o baile, você não queria, já imaginando organizar, não. Não, eu queria fazer a faculdade para ter uma festa de baile de formatura. Tá. Entendi. Só que teve um porém. No último período, nos 2 últimos períodos, a minha turma não tinha baile de formatura. E a gente fez um motim dentro da sala e a gente organizou, fez uma comissão. Em 1 ano a gente fez colação, formatura e baile de formatura. Foi ali que teve um clique. Eu falei, que bacana cuidar. Eu ajudei a construir uma coisa e na hora que eu cheguei no meu baile eu vi tudo funcionando. Eu achei aquilo maravilhoso. Mas peraí, você... Porque hoje geralmente... A gente contratou uma empresa de cerimonial, porém a gente fez um combinado. A comissão vai contratar tudo. Vocês vão só no dia para acompanhar tudo pra gente. Entendi. E isso assim foi feito. Entendi. Então minha primeira experiência foi com o meu baile de formatura. E você que foi tipo o líder do pessoal? Mais ou menos. Eu e uma colega de Betim, a gente meio que mobilizamos todo mundo e a coisa aconteceu e foi muito bacana e foi uma das melhores experiências da minha vida. E assim, foi só a sua turma ou teve outras? Só minha turma, só minha turma. Foram 11 alunos na época, minha turma tinha 32 alunos e do baile participaram só 11. Sim. Da colação e da missa foram todos, mas do baile foram só 11 formandos. Foi sensacional, foi muito bom. A partir daí, eu estava na CTBC, tive que retornar para a prefeitura. Meu contrato terminou com a CTBC, eu tinha que voltar para a prefeitura. Sim. E tinha uma vaga na assessoria de comunicação. Aí eu entrei na assessoria de comunicação. Ah, tá. Então aí você já estava um pouquinho na área e... aí já fui para a área de publicidade. Porém, lá dentro, automaticamente, vagou uma oportunidade na área de eventos, que era organizar os eventos protocolares da prefeitura. E meio que no susto, caiu na minha mão e a gente começou a organizar. E aí veio a paixão assim, mais uma vez, eventos caiu na minha mão de novo. Então tem muitas obras da cidade que aconteceu, postos de saúde, escola, via pública, seminários, fóruns municipais de educação, que o Vini sempre estava ali por trás organizando junto com as secretarias, mas era sempre a prefeitura que organizava. Sim. Então foi outra escola que eu tive, né, junto com a equipe da assessoria de comunicação, para estar deslanchando nessa parte de eventos. Ô Vini, vou querer saber um pouquinho mais, mas antes da gente continuar, vou dar um recado aqui. Você gosta de malhar ou você ainda está um pouquinho fora da vida fitness? Na verdade, o Vini leva uma vida bem fitness. Leva? Você sabe que é importante, né? É fundamental. Para aguentar o batidão, principalmente à noite, o pessoal tá ali, você tem que ter um preparo... Tem alimentação saudável e prática esportiva sempre. Já tem 12 anos que eu levo essa vida. Aí, ó, então faça igual o Vini, tá bom? Faz o seguinte, ó, musculação, HIIT, tem zumba, tem spinning, tudo isso você encontra lá na Academia Lipoqueima, tá bom? Aqui em Pará de Minas, bem aqui no centro, na rua Major Manuel Antônio. São 2 espaços, um salão de musculação muito grande para você treinar à vontade, tá bom? Não precisa enfrentar fila, aquela dificuldade para fazer o aparelho. Não, lá é tranquilo, tem muitos aparelhos, o salão é amplo, organizado, tá bom? Tem um espaço também da dança, do HIIT, que é um treino de meia hora para você perder caloria, tá? Enfim, muita coisa boa na Academia Lipoqueima, uma equipe muito profissional e muito técnica para te atender, para te receber, te orientar ali nos treinamentos e também toda a equipe da parte administrativa, tá bom? Oi? Tem jump também agora. Tem jump também. Ah, verdade, tem jump também agora na Academia Lipoqueima. Faz o seguinte, você quer conhecer tudo isso, quer participar um pouquinho de cada coisa e conhecer? Faz o contato com a academia, a gente vai deixar aqui no Instagram, tá bom? Você pode entrar aí, pode seguir, pode acompanhar. Entre em contato lá pelo Instagram e agende a sua aula experimental gratuita, tá? Você vai lá, vai conhecer, eu quero fazer o HIIT, depois quero fazer musculação, quero fazer o spin. O pessoal vai te passar as orientações, você faz uma aula experimental gratuita e eu tenho certeza que você vai continuar, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo da Academia Lipoqueima. Então de volta aqui com o papo com o Vini. Ô Vini, a gente foi lá na CTBC, depois a gente veio para a prefeitura, trabalhou na comunicação. Isso. Você dividiu um período da sua vida entre serviço público e depois você começou a resolver abrir a AVM. Como é que foi o início? Você viu e falou assim, opa, peraí que eu tenho uma oportunidade de iniciar, de abrir um CNPJ aqui para investir nessa área. Como é que foi esse time? O cerimonial, né, ele surgiu, o evento começou dentro da prefeitura, começou as experiências realmente com eventos assinados por mim, mas antes de eu assumir a VM, eu tive uma oportunidade com o Carlos Nogueira, que todo mundo conhece, eu sempre falo isso, do Chuva de Arroz, né? Eu e o Carlos somos amigos, né? E somos parceiros de profissão hoje, né? E como a gente é amigo e na época
ele estava precisando de uma pessoa para auxiliá-lo no final de semana. Sim. Eu trabalhava na prefeitura, então minhas primeiras experiências com o mundo do casamento, do 15 anos, das celebrações particulares mesmo, foi com o Carlos Nogueira, que foi uma grande escola para mim também, né? Uma grande referência. Trabalhei com ele um ano e 3 meses, mais ou menos, e por motivos de vida particular, eu saí desse trabalho com ele, do Chuva de Arroz, e fiquei aproximadamente quase 2 anos sem mexer com nada de evento. Sim. Porém, Mas você pensava em voltar para essa vida ou não? Nesses 2 anos? Passava muito distante. Tinha vontade, mas não era nada que me impulsionava para ir. Sim. Só que eu falo com todo mundo, quem trabalha com festa é uma grande droga, né? Quem prova, vicia e não consegue ficar longe. Durante esses 2 anos eu sempre falava, nossa, eu gosto sempre procurando informação na área e tal. E aí eu tive a oportunidade de fazer um primeiro evento sozinho. Eu assinando realmente um casamento de uma amiga. E aí, quando eu terminei de fazer, todo mundo, Vini, você tem que abrir, você tem que trabalhar com isso, você gosta, dá para você conciliar. E aí que surgiu a VM Eventos. Né? Há 9 anos atrás. Deu tudo certo nesse casamento, Vini? Graças a Deus, deu, graças a Deus. Eu imagino que por ser o primeiro, assim, você já tinha feito outros eventos, Já tinha feito outros participando, não eu como responsável pelo evento, como o primeiro foi esse. Mas eu falo assim, de experiência, você já conhecia, mas eu acho que quando você toma a iniciativa... Foi um perrengue chique, não posso mentir. Que quando a gente pega hoje, vai analisar aquele primeiro evento, você fala, nossa, como é que podia, né? Como é que podia dar certo e deu certo. Entendi. E foi muito legal, foi em uma outra cidade, a gente passou um perrengue para chegar no lugar, fomos um dia antes, então assim, foi muito gostoso, eu levo isso para a vida, né, e eu gostei demais da experiência, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso. E aí a gente começou a divulgar ali, faz de um, faz de outro, e a coisa meio tímida, eu meio sem graça ainda, sem porque saber achava se era muita realmente... responsabilidade. Não saber se era aquilo que eu queria, era mais medo. Ah, tá, o medo né? de... É igual eu falo hoje, gente, é engraçado, todo mundo fala assim, Vini, você chega no evento tranquilo. Não, eu chego morrendo de medo, eu chego com muito medo de dar tudo errado, eu fico ali, aquela postura que a gente tem de serenidade na frente de todo mundo. Por dentro você gente, aquilo é uma máscara que a gente tem que olhar para vocês acharem que tá tudo certo. Imagina a noiva chega perto de você, a noiva desesperada, e chega, você tá desesperado. Desandou tudo, né? Então, assim, a gente é o ponto de equilíbrio de todos que estão ali. Sim. Dos convidados, da noiva e do noivo, dos fornecedores. Então, assim, eu brinco muito com todos os meus clientes, que eu falo com eles assim, a minha matéria-prima chama-se problema. Eu trabalho com problema. Se não tiver problema, não precisa de um cerimonial, não precisava do vinho no dia do evento. Sim. Né? E principalmente fazer com que o contratante, a noiva e o noivo e os familiares mais próximos, os pais, os irmãos, vão para o evento como convidados. Então o cerimonial ele sempre vai ser a voz e os olhos do contratante. Né? É ele que naquele momento ali, na semana, então assim, às vezes a gente toma uma decisão ali que nem a noiva sabe. Na hora que ela chega na festa, eu falo para ela, olha, só que aquela mesa estava ali com isso, não deu certo, nós mudamos e ficou melhor desse jeito. Hoje, graças a Deus, com o respeito que a gente tem, com o trabalho que a gente faz, que graças a Deus a gente tem 100% de satisfação, as pessoas acreditam. Ô Vini, você falou, tá falado, mas não é assim. A gente não tem imposição, a gente sempre trabalha com o sonho da pessoa, então tem que ser a cara e a identidade dela, né, do jeitinho dela, então assim, isso é muito importante. E aí se eu não sou aquele ponto de equilíbrio, a coisa desanda. Que tem que ter, né? Tem que ter o ponto de equilíbrio. Por exemplo, assim, pegando mais essa linha do casamento, durante esse tempo que você trabalha, como que é essa relação sua com os noivos? Porque você me falou um negócio muito interessante, a gente conversava aqui antes, que você destacou que geralmente contrata, por exemplo, o fotógrafo vai ver no dia do casamento, o buffet no dia do casamento. E você, se o contato, contratou hoje, amanhã já está conversando, amanhã já começa. Como que é essa relação sua com os noivos? Assim, tem um certo limite? Como é que você trabalha para não ser até desagradável da sua parte ou da parte deles também? A gente fala que no início a gente começa como contratante, no final contratado e contratante, né? E no final a gente vira grandes amigos. É muito gostoso, Germano, trabalhar nesse universo por causa disso. Realmente tem que policiar.
né? Para a coisa não desandar, a gente sempre lembrar que você está sendo contratado para fazer um serviço. Você não pode também levar pelo lado pessoal, porque na verdade não é assim que a coisa funciona. Mas é aquela relação muito estreita. A gente fica sabendo de detalhes da família, de particularidades, de casos. A minha tia não conversa com a minha outra tia, então eu tenho que separar na festa. Tem que monitorar, porque pode ter atrito, né? Então, assim, a gente sabe de detalhes, às vezes, que nem a família sabe. Nem a família sabe. Né? Teve um caso muito interessante que a noiva, faltando 20 dias para o casamento, ela descobriu que ela estava grávida. E aí ela, no laboratório, pegando o exame, na hora que ela abriu, ela estava com uma amiga, uma melhor amiga. A primeira pessoa que ela ligou foi para mim. E eu falei, venha para o escritório agora. E a gente juntos tomamos a decisão de revelar para todo mundo no altar. Ninguém sabia, nem pai, nem mãe, ninguém sabia. E foi um dos momentos mais assim, de ápice que eu já tive de emoção na carreira. Cara. Assim, eu acho que foi muito legal. Foi uma oportunidade que eu tive que foi muito emocionante e foi muito legal. E essa questão ela é construída no dia a dia, né? Igual você falou, que a gente comentou mais cedo. Geralmente ela contrata o fotógrafo, os demais fornecedores do casamento, são contatos atemporais, né? Ela vai encontrar com eles mais perto do casamento. O meu não, ela me contrata hoje para um evento daqui a um ano. Eu fico com ela geralmente um ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses mais ou menos. A gente conversa, bem dizer, todos os dias. Hoje eu coloco limites, né? Até tantas horas eu respondo, deixo para outro dia. Final de semana eu tenho, apesar de não ter muita vida social, um cerimonialista, né? Porque na hora que está todo mundo divertindo, descansando, a gente está carregando pedra. A gente está realizando o sonho. Então a gente tem que se organizar. Os nossos parceiros de vida, família, os relacionamentos, tem que estar sempre cientes disso, né? Sim. Eu, graças a Deus, tenho pessoas muito fantásticas do meu lado que sempre entendem isso, né? E a gente tem que se policiar e também tem que colocar um certo de limite. Mas eu também sou administrador de ansiedade. E a ansiedade não tem hora para acontecer. Então, se tornar um verdadeiro amigo mesmo. E você é ansioso? Extremamente. Como é que você administra tudo isso, Vini? Administrando a ansiedade das outras pessoas. Não fala comigo que a gente vai viajar para a praia domingo que vem. Eu faço a mala e desmonto a mala 10 vezes na minha cabeça. Eu fico planejando o caminho. Então, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sou ansioso com os meus eventos. Fico doido para chegar. Então, a gente tem evento esse final de semana. Já estou aqui contando os minutos para saber o que vai acontecer. Só que eu consigo domar essa ansiedade. Do lado no campo profissional. No campo profissional. No campo pessoal, sou ansioso igual todos os meus clientes. E você sofre muita, por exemplo, no processo aí, o noivo fizeram o contato, contrataram e tal. Durante o processo, você sofre muita interferência da família? Por exemplo, a mãe da noiva ou a família do noivo de chegar e falar só, faz isso ou faz aquilo. Como é que é esse processo, essa lida sua com os outros? Alguns casos, sim. Acontece às vezes da mãe me ligar, me mandar mensagem, aproximar, querendo discutir ou então abordar algum tema que a noiva está escolhendo, que ela não concorda. No meu jeito tranquilo de ser, eu tenho que mostrar para ela que ela tem que respeitar, que não é dela e que é da filha. Então, o primeiro passo é ela resolver com a filha. Depois as duas vêm até mim. Né? Então, assim, a gente tem que meio que se posicionar e posicionar a pessoa também. Entendi. Mas não acontece muito com muita frequência, não. É mais hoje as mães estão respeitando bem a decisão dos filhos. Não concordam muito às vezes, mas respeitam. Né? E você às vezes fica olhando umas coisas e fica assim, eu não concordo com isso não. Você chega de dar esses palpites ou você deixa a pessoa super à vontade mesmo? Na verdade, eu nunca chego a pensar. Eu chego a verbalizar, porque eu falo com todos os meus clientes quando a gente começa o contrato. Você não está me contratando e nem me pagando para falar o que você quer escutar. Eu vou te escutar, a gente vai fazer do seu jeito, mas se tiver algum ponto que eu acho que não está legal, que não está bom, que tem algum aspecto que pode se tornar negativo, né? Eu vou te avisar, eu vou te alertar. Sim. A decisão final é sua, mas eu sempre vou dar a minha opinião. Porque você está contratando um profissional para te assessorar. E assessoria é isso. Não é te obrigar a fazer uma coisa, mas é te mostrar o melhor caminho e a melhor forma. Né? Então, assim, já aconteceu de um casamento, a noiva sentar na minha frente e estar com um projeto todo X. E não que eu mudei, mas eu mostrei para ela que o X não ia ficar legal.
e a gente fez o XY e ficou muito melhor. E no final ela falou assim, eu nunca imaginaria que eu conseguiria fazer desse jeito se fosse sem a sua ajuda. Sou eternamente grata por isso. E eu viro e falo assim, mas se você fez alguma coisa que você não quis, ela falou, pelo contrário. Se eu tivesse feito do meu jeito, eu tinha arrependido. Porque eu imagino, eu falo isso porque assim, não, às vezes até é estranho do que eu vou falar aqui, mas não é nem machismo nem nada não, mas do grupo que eu conheço, que eu convivo, assim, as mulheres elas têm um sonho maior de casamento, a idealização da festa e tudo mais. Não que o homem não tenha, mas isso, a mulher acho que ela verbaliza mais sobre isso, ela deixa mais à mostra o sonho do casamento, da festa, do vestido e tudo mais. Então, às vezes eu fico, por exemplo, nesse caso aí, ela já vai contratar seu serviço, mas na cabeça dela, ela tem um sonho. Tudo pronto. Ela já tem um sonho, ó, é isso que vai ser o meu casamento. Eu vou falar para ele, ele vai concordar. Então, você enfrenta isso, de chegar e falar, olha, não, vamos fazer esse assim, caminho, vamos fazer esse, vai ficar melhor. Eu falo muito com os nossos noivos que é o seguinte, que não que os meninos não queiram casar, tá, meninas? Mas não é o universo masculino. As meninas são programadas para casar. Elas já nascem com o botão casamento acionado. Sim. Né? Então, assim, vem da história da mãe, da avó. Né? Hoje as mulheres estão extremamente independentes. Isso é fantástico, eu admiro demais. O tanto que não tem tanta interferência de terceiros no casamento, porque as noivas estão independentes. Elas têm opiniões formadas. Personalidade na hora. Personalidade, isso é fantástico. O evento tem a cara delas. Então, assim, isso é fantástico, né? Do casal. Os meninos não preocupam se a flor do altar vai ser branca ou rosé. Para eles não interfere eles estarem lá e receber o sacramento. Não importa se na festa vai ter bem casado, se vai ter pão de mel ou brownie no final. Ele quer saber se vai ter cerveja gelada, coxinha quente e música boa. Então, assim... E não é porque ele não gosta da menina, não. É porque, na verdade, não é do universo dele. Ele está muito mais preocupado em tirar a mulher de casa, a menina de casa, e conseguir manter aquele padrão de vida que ela tem, o conforto que ela tem. Porque quando ela sai de casa, apesar que hoje tudo é muito dividido, a gente vê isso claramente no nosso cotidiano lá, né? Mas o cara ainda carrega essa responsabilidade, né? Ele meio que se torna meio que um pai. Né? Eu acho que é um fardo que ele leva, é cultural até, né? Sim, o pai fazendo isso, o avô fazendo isso. É totalmente cultural. Por mais que seja dividido, ele sente, poxa, isso está um pouquinho mais pesado para mim. Então, se ele pede noite de sono para saber se depois que terminar a festa eles vão para casa, se a casa está pronta, se ele vai conseguir dar conforto, se ele vai conseguir dar segurança para a amada dele. Então, assim, eu falo muito com as minhas noivas, não desconte nele as suas frustrações, converse, diálogo. Então a gente acaba sendo uma terapia de casal também, os cerimonialistas. A gente se torna muito disso, Germano. É muito caminho que a gente segue juntos. Então, assim, tem reunião que a gente está com o evento todo planejado. A gente vai perguntar para o casal, e aí, como é que está a casa? Me contam que o pedreiro deu bolo, que o piso chegou errado, que a pintura o teto do gesso caiu, e a gente começa a conversar. E aí, assim, muitas vezes até me levam na casa para ver como é que está ficando. Então, assim, você se torna muito próximo. É um amigo bem próximo. É um amigo muito próximo. E eu sou muito feliz por ter essa oportunidade. Você já teve algum caso, assim, que, tipo, chegando ali no pé do casamento, a noiva ou o noivo começou a meio que desistir, e não querer mais casar? Teve algum caso assim ou não? Não. Geralmente, tivemos casos de desistência, mas não foi na última hora, assim, nem muito próximo, não. Tivemos alguns casos, poucos que antes da pandemia, né? Porque a pandemia teve um número maior de desistência por causa da situação, não porque os casais separaram. Sim. Mas não tivemos muito casos, já tivemos uns 3 casos que os noivos realmente entraram como uma coisa e falaram, não quero, não é pra mim, não é o homem da minha vida, não é a mulher da minha vida. Vamos separar e vamos seguir. E a gente administrou isso da melhor maneira possível. Ô Vini, como é que você... Eu vejo isso com fotógrafo, quero saber do ponto de vista do cerimonial. Na igreja, durante o casamento, qual que é a relação sua com o padre? Assim, vocês têm algum combinado, alguma coisa assim, para não interferir não no culto, né, mas assim, na cerimônia religiosa? Isso. Tem algum combinado que vocês fazem, do padre fala só, eu quero isso e isso, você fala, não, é isso e isso, porque eu vejo os fotógrafos, às vezes estão em cima do altar, às vezes quase em cima do padre, tirando foto, tudo, é o trabalho dos caras, estão fazendo, beleza.
Mas eu fico pensando, será que o padre está incomodado com isso? Será que não está? Você acompanha, você percebe isso? O que acontece, Germano? Acho que grande parte nem sabe como que funciona isso. A nossa diocese, né, que a gente pertence que é a diocese de Divinópolis, ela criou uma regra, né, que rege todas as igrejas, as paróquias que estão sob sua jurisdição. E automaticamente existe uma normativa. Então, nós que somos do cerimonial particular, que é considerado diante da igreja, quando a gente está trabalhando direto com a igreja, nós somos contratados particulares, a gente não pode entrar na igreja, né? A gente não pode executar o serviço de cerimonial dentro da igreja. Existe uma equipe litúrgica, né, de voluntários, que cada igreja, cada paróquia tem a sua equipe, que faz da porta da igreja para dentro, com elas. Então a gente percebe que os padres às vezes ficam um pouco incomodados. O nosso contato com o padre é quase nenhum, né? Eu não sabia não, disso. Nós não temos acesso a dentro da liturgia da igreja, não. Ela já é protocolar, já é um culto litúrgico, né? Imposto pela igreja católica, mas a gente não faz. Já na igreja evangélica, né? Na cultura da igreja evangélica, eles não têm esse serviço. Então a gente faz a parte toda, desde da contratação dos fornecedores até a finalização da festa. E aí a gente tem essa proximidade com os pastores. Sim. Então sempre tem uma reunião com o pastor previamente, né? E a gente discute a forma que ele quer que trabalhe, tanto a gente do cerimonial quanto os demais profissionais. Alguns falam, não, podem ficar à vontade. É o momento do casal, se precisar de subir em cima da mesa, você sobe. Mas pega a foto dele, então vindo, se você precisar de interferir, você pode interferir. Ou então, no contrário, ele fala, não, vocês não vão passar daqui, aí a gente vai orientando os profissionais. Mas na igreja católica, que é regida pela nossa diocese, a gente não pode entrar dentro da igreja. Né? A gente não pode executar, não é questão, quando eu falo entrar, não é poder participar, não. A gente, né, não executa o nosso serviço de cerimonial dentro da igreja. Tem uma equipe dentro da igreja de voluntários que faz essa prática lá dentro. Mas imagino que vocês também já estão entrosados com esse pessoal, sim, né? Sim, já estão, eles têm... O entrosamento com eles, com o padre, é diário, né? Então sempre tem as reuniões, o padre sempre passa o que pode e o que não pode. A gente vê isso claramente, mas a gente fica um pouco mais ausente nessa parte dentro da igreja. Entendi. Ô Vini, antes da gente dar sequência no papo, vou dar mais 2 recados aqui, mais 2 parceiros nossos que eu quero mencionar aqui. O primeiro é a Bework, escritórios compartilhados. A gente está gravando mais uma vez na sala da Bework, tá bom? Bework é um cowork aqui em Pará de Minas, tá bom? Que fica aqui na rua Benedito Valadares, quase na esquina com a Rua do Rosário. E é muito legal aqui porque é o seguinte, são salas, diferentes salas aqui, até com diferentes estruturas, umas maiores, outras menores, para você utilizar para fazer a sua reunião, tá bom? Para fazer o seu atendimento online, para você estudar, quer tirar um tempo aí, onde você mora é muito barulho, é muita confusão, vem para cá, tira um tempinho, tá bom? E a Bework, ela tem muitas opções para você, tá bom? Planos personalizados, se você precisa por mês, se você precisa por hora, por dia, a equipe vai te atender da melhor forma possível, tá bom? E tem também uma grande novidade na Bework, que é a liberdade. Por quê? É o seguinte, a Bework oferece o serviço de endereço fiscal. O que é esse serviço? É para aquelas pessoas que não precisam do espaço físico, mas precisam de um endereço comercial para abrir o seu CNPJ, tá bom? Então, a Bework oferece isso também, tá? Então faz o seguinte, entre em contato aí, tá? A gente vai deixar aqui no Instagram da Bework, faz contato lá, faz contato com a Bruna. Vou até falar o número aqui, é o 37, que é o DDD, 991685097, tá bom? Pode falar com a Bruna, eu tenho certeza que você vai adorar o espaço aqui, tá? E tem detalhe, tem um estacionamento bem ao lado aqui, também é super fácil para você chegar. E quero também agradecer mais uma vez a Pop Store, tá bom? Nosso apoiador aqui, o Falso, toda a equipe da Pop Store, canecas personalizadas, garrafas personalizadas, taças, squeeze, camisas, tá bom? Produtos de personagens, artigos, enfim, tem muita coisa bacana lá na Pop Store. A gente vai deixar também no Instagram, você pode seguir, pode acompanhar lá, tá? Os trabalhos. E cara, a loja é muito bonita, é muito bom, o espaço, o ambiente lá, a equipe é muito boa.
vale a pena conferir, tá bom? Muito obrigado mais uma vez ao Fausto e a toda a equipe da Pop Store. De volta então aqui ao papo com o Vini. Ô Vini, eu fiquei sabendo que você tem uma rotina muito corrida. Sim. Eu queria saber, porque assim, às vezes para fazer um evento pequeno, o pessoal tem um trabalho enorme, dificuldade e tal. Você lida com muitos eventos ao mesmo tempo. Um final de semana agora, outro no outro, o tempo que passou. Hoje você trabalha assim, simultaneamente em eventos que vão acontecer. Porque, claro, tem o início, tem o que está no meio e tem o que está no final. Isso. Hoje você está em quantos simultaneamente você consegue... A gente já está trabalhando uma agenda para 2025, nós já estamos com eventos contratados para 2025. Até 2025 a gente ainda tem 78 projetos para entregar. Nossa, é muita coisa. É muita coisa para fazer ainda. E você é sozinho, né? Assim, a empresa, como é que você consegue, O Vini é a empresa VM. Pois assim, é muito absurdo a gente pensar... Porque é muita coisa, é muita responsabilidade, é muito detalhezinho, né? E como é que você consegue tudo isso? É planejamento, né? A gente vem trabalhando, eu tenho prazo para fazer tudo acontecer, né? São 78 eventos acontecendo, mas eu não converso com 78 por dia, né? É que você falou, a escala de demanda, né? Alguns estão mais tranquilos, outros estão próximos a acontecer. Então, o casal que eu estou agora desse final de semana, eu estou muito mais próximo deles, né? Os que estão ainda lá para janeiro, a gente está um pouco mais distantes. Então, a gente vai seguindo meio que um planejamento e uma rotina nossa de trabalho, um cronograma de montagem, né? Então, assim, eu sempre falo com os meus clientes, não é no tempo do cliente que eu vou fazer no meu tempo, que eu vou entregar para ele o resultado de qualidade. E esse tempo é um cronograma que a gente tem, né, para que tudo aconteça. Então, quando a pessoa fala assim, fiquei noivo e vou casar, né, principalmente as meninas, né, as meninas são mais ansiosas. O que elas fazem? Elas querem, em 15 dias, resolver o casamento inteiro. Desde o vestido que ela vai usar até a lembrança que ela vai dar na saída da festa. E não é assim. Nossa, quanto tempo que leva? Assim, um Geralmente, casamento nem muito planejamento, chique, nem muito... o planejamento assim, para montar um casamento bacana, né? Mas que não seja muito glamouroso nem muito simples. A gente sempre indica uma média de 12 a 14 meses. É muito tempo. Há um tempo atrás, a história do casamento, né, era aquela história. O homem preocupava com a casa e o pai da noiva preocupava com a festa. Sim, né? Era sim. sempre assim, um fazia de um lado, outro fazia de outro. Hoje isso foi por terra já. Sim. Né? 99,9% dos nossos casais, eles custeiam a casa e eles custeiam o sonho do casamento. Então eu falo com todo mundo, o sonho ele não tem luxo, ele não é o mais luxuoso, ele tem que ser bem feito, ele é do tamanho do sonho do nosso cliente. Né? Então o cerimonial, o Vini ele é um facilitador desse sonho. Então eu escuto muitas pessoas chegarem perto de mim e falar, nossa, tudo que você põe a mão transforma. Não é transformação, é trabalhar com os melhores parceiros, com os melhores fornecedores, né, e otimizar o recurso do cliente, né, ver o que ele tem para investir e aplicar a verba nos lugares certos. Né? Você pode ter uma super festa economizando na decoração, na banda que vai tocar, no convite do casamento, no buffet. Você não precisa de contratar um buffet mais caro, pode contratar um buffet mais em conta, mas que vai servir comida de qualidade. Então, se eu falo tudo com os meus noivos, primeira coisa, eu faço o evento para você. Né? O que você gostaria de estar fazendo no seu evento? Não preocupa com o que os outros vão achar, não. Se você colocar lá água geladinha e pipoca bem feita e salgadinha, quem está ali do seu lado vai ter esse prazer de estar celebrando isso com você. Né? Vai entender o seu lado. Então, assim, e por que começa com essa antecedência? É porque todo mundo deseja os melhores fornecedores. Igual a minha agenda, também tem a agenda dos fornecedores. Num evento de casamento que tem desde a igreja junto com a recepção, é um total de aproximadamente 22 fornecedores que atendem o casal. Então, assim, é uma galera que atende, né? Quanta gente que trabalha, assim... Num evento? Contando até com os freelas. Depende do tamanho do evento. Vamos pegar um projeto de casamento integral, dá mais de 200 pessoas atendendo o casal. No dia do evento é uma média de 80, mais ou menos, pessoas atendendo o casal. Então, assim, porque só de mão de obra de serviço de cozinha, né? Geralmente tem festa que a gente faz, são 30 garçons. Tem banda, tem fotógrafo, tem filmagem,
né? Sim. Então, assim, é muita gente que trabalha ali atendendo nos bastidores. Então, assim, as pessoas começam a olhar isso com antecedência para ter um prazo maior, para se organizar, para juntar a verba, para conseguir pagar, porque um dos trabalhos do cerimonial também é esse. O casal pisou no altar, as contas do casamento ficaram para trás, já está tudo quitado. Sim. Né? Então, assim, para que eles também não criem um problema quando for morar junto. Já chega quitado, assim, a forma como você trabalha. O evento já está todo quitado, né? E assim, hoje, considerando o casamento num todo, com foto, com tudo, sei que sua parte é mais cerimonial, mas hoje quando que você vê que o pessoal tá investindo para fazer um casamento ou uma festa boa? A partir de 40 mil, mais ou menos, 35, 40 mil. O céu é o limite, Germano, eu falo com todos os meus clientes. O céu no universo de eventos não tem limite. Se você quiser um elefante branco de 2 metros de altura no meio da sua festa, você vai ter. E o que é o mais caro no casamento? A parte de alimentação. Hoje que onera um pouco mais o cliente. Entendi. A alimentação é o que onera mais, né? Mas também a gente consegue trabalhar dentro do bolso do cliente. Sim. E eu falo, o céu é o limite, então vamos fazer o nosso céu. Entendi. Você também trabalha, pelo que você está falando aqui, você atende pessoas de outras cidades, né? Sim, hoje a VM ela já está atendendo cidades vizinhas já. A gente já está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Itaúna. E tá pegando essa turma. Como que é para você, assim, você leva os fornecedores daqui para lá, principalmente o buffet, que é super importante, mas outros também, ou você já tem esse contato com esse pessoal dessas cidades? Como é que você faz? O que acontece? Hoje eu falo com todo mundo que Pará de Minas é um berço de grandes profissionais de eventos. Sim. Né? Nós temos os nossos profissionais que trabalham com eventos aqui, são fantásticos, tem uma história, né? Um currículo invejável, e eu falo que o mais importante são honrosos, né? Eles honram os compromissos que eles assumem, isso é o mais importante. A gente vê aí noticiário direto, né, acontecendo, turma de formatura perdeu 1 milhão porque o fornecedor deu cano, né? Cara. Então, assim, isso a gente vê acontecendo muito em grandes capitais e tudo. Então, aqui em Pará de Minas, graças a Deus, nós somos um berço de grandes profissionais de eventos, né? Então, hoje, a gente já sai daqui, o cerimonial, ele já sai daqui levando boa parte dos profissionais de Pará de Minas. A gente faz Itaúna, faz Belo Horizonte, faz Contagem, Betim, cidades que a gente leva sempre uma galerinha com a gente, né? Por 2 motivos: preço, qualidade de serviço e tranquilidade para o cliente e para a gente que está ali gerenciando tudo. Muito mais, né? Confiança. Sim. O que é, Vini, o maior desafio de vocês na organização do cerimonial, do casamento, considerando festa, o casamento tudo? O que você vê que hoje é o mais complicado de executar? Eu acho que o mais complicado é superar a expectativa do cliente. Né? Porque eles trabalham com a expectativa lá em cima, né? Então, assim, o grau de exigência é muito grande. Então, é um desafio muito grande. Sim. O restante, eu acho que é fruto do dia a dia. Eu não enxergo muitos desafios que não seja esse não. E tem uns fatores também, a situação climática, que às vezes em certos períodos a noiva chega e fala, quero casar em janeiro ao ar livre. A gente fala, você tem certeza? Chuva, você não consegue, vão mudar essa data por causa disso e tudo. Ah não, Vini, então vamos para outra data. Então não, quero casar nessa data. É trabalhar o plano B. É deixar o cliente e sempre tem que ter um plano B, você tem que ter. Até no dia você tem que ter o C, o D, tem que ter vários planos. E aqui, tem mas a gente sempre trabalha para executar o plano A. Tem uma história, não sei se isso procede, que maio é o mês das noivas. Isso é verdade mesmo? Que tem mais casamento em maio e tal? Hoje, na verdade, teve muito essa história. Hoje o mês das noivas se tornou setembro. Setembro? Hoje é o mês mais queridinho das noivas. Na época, quando tinha essa questão do maio, né? Todo mundo queria casar em maio. Sim. E era a primeira data que esgotava. Né? É o mês das mães, né? Então tem toda essa questão filosófica em cima disso. Tá. As noivas, e também questão climática, né? Porque não chove, não faz tanto frio, é um clima agradável. Começou a se esgotar o maio muito rápido, as noivas pensaram em recorrer para outros meses. E aí um dos primeiros meses que foram enxergados como promissor foi setembro.
né? Que aí na verdade, é um dos meses mais bonitos do ano. É a primavera? Da primavera. Tá. Então, assim, condição climática extremamente favorável. É um dia bonito, ensolarado e ao mesmo tempo a noite não é gelada, né? Não é um calor fritante que a gente tem no verão, né, brasileiro. Então, assim, hoje eu acredito que o setembro ele se tornou o mês das noivas. O maio ele continua, mas ele não reina sozinho mais não. Você estava falando comigo que o primeiro semestre seu geralmente é um pouco com menos eventos, o segundo é mais. Por que desse segundo ser com mais eventos? A gente acredita pelas demandas que tem do calendário nacional. Carnaval, quaresma, muita gente não gosta de casar na quaresma, né? Não cultua por causa da parte da tradição católica. Eu fiz uma promessa de não casar na quaresma. Ou então casar em agosto, né? Agosto de Deus, agosto, né? Não, mas eu casei. Agosto. Automaticamente, isso a gente consegue perceber isso. Tem a parte de carnaval, final de ano, né? Então as pessoas, período de férias, a família geralmente viaja. Então a gente acaba que é um período mais... Aí é o período de chuva também, vai até março. Aí sobra maio, junho, julho já encerrou o semestre. Então, geralmente, o primeiro semestre do ano ele é mais tranquilo para a galera que trabalha com eventos. É quando a gente tira uma férias, quando a gente dá uma viajadinha, uma folgada. A gente aproveita mais a família final de semana, mas aí depois, no segundo semestre, depois que começa maio, abril, a coisa já começa, o carro começa a cantar, mais apertado. E aqui, você, quando não está nos seus finais de semana de folga, você costuma sair, O que você costuma fazer, assim, para livrar um pouquinho disso? Desse estresse, dessa ansiedade. Todo mundo acha que a gente fica dentro de casa e não quer ver ninguém, né? Não quer ter contato com ninguém. Pelo contrário. Eu faço um laboratório, eu vou pra festa. Eu amo festa, eu gosto de ir pra eventos. E você fica, observando em festa? Extremamente analítico. Aquilo ali tá... Extremamente analítico. Muito, muito analítico. Não tem jeito. A gente respira eventos 100% do tempo, então não tem jeito. Então você chega no evento, você senta num barzinho, você analisa como que o garçom atende, a qualidade do tira-gosto, a temperatura da cerveja. Você vai para uma festa, você vê, essa fila tá dando muita fila, poderia ter feito isso. E acaba em alguns momentos, as pessoas que estão em minha volta falam, Vini, você não está trabalhando, vamos divertir. Ou então, do contrário, eu procuro quem que é o responsável do evento e falo assim, que faz assim, vai ficar mais legal. Já chegou ao ponto de eu estar no evento e a entrada estava caótica, eu cheguei perto da pessoa que estava lá na frente, bem passando um aperto, eu falei, olha, eu trabalho com o evento também, faz dessa maneira que vai funcionar. Deixa comigo que eu resolvo. Não, nessa hora eu tô querendo só divertir. Mas é bem isso mesmo. É um momento que a gente vai ter de extravasar mesmo. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Sim. Analisando comportamento. Eu gosto. Eu sou muito... Eu falo que o contato com as pessoas me move. Então eu gosto muito disso. Numa festa, por exemplo, eu já fui em festas que você estava trabalhando e é possível perceber que você sempre fica assim, acompanhando, o pessoal está aproveitando e tal. Como é que é assim? Eu quero saber o sentimento seu de estar vendo todo mundo ali divertindo, às vezes você está todo cansado, você vê uma cerveja gelada passando, um salgadinho passando. Como que você se adaptou para colocar isso no segundo plano? É até interessante isso, já me perguntaram várias vezes isso, como é que funciona. É uma pergunta que eu devolvo para todo mundo. Germano, né, manda a pergunta. Germano como comunicador, né? Sim. Na hora que você está lá na rádio, na hora que você está no sua labuta lá, você dá vontade de beber, não dá? Dá vontade de tomar aquela cervejinha gelada. Entendi que dá. Você bebe? Não. O meu escritório é a festa, então não tem jeito, né? A gente está ali coordenando, então eu tenho que ser o sóbrio da festa, eu tenho que manter a sobriedade, porque eu estou lidando com colaboradores, fornecedores que estão atendendo uma galera de aproximadamente 200, 300 pessoas, e tem 300 pessoas que podem precisar de mim, e principalmente, a gente sabe que onde tem álcool as pessoas costumam se exaltar um pouco. Um pouquinho. Então tem que ter alguém para ter o controle daquilo, até mesmo para abordar um convidado, né? Tem que manter a sobriedade para trazer o controle, né, e o raciocínio para as pessoas. Você já teve problema com isso? De, pessoa bêbada demais e tal? Já, e a gente teve até um caso aqui verbalmente extremamente agredido e eu simplesmente só olhava... te xingou, assim. Muito, porque a gente encerrou o serviço de buffet.
E a pessoa queria continuar bebendo e não tinha mais como servir, porque já tinha tempo de festa, tinha acabado e tudo. Então as pessoas vêm sempre com o argumento, mas eu sou fã de tal do noivo, fã de tal do... Não tem problema. Aqui é uma regra que rege. É a regra que acabou. E a pessoa meio que se exaltou um pouco, a equipe de segurança teve que intervir. Eu fiquei parado o tempo todo e na hora que tiraram o convidado, a pessoa virou para mim e falou assim, eu não teria o sangue frio que você teve. Era um garçom que estava atendendo, ele falou assim, eu tinha dado um murro na cara da pessoa. Eu falei assim, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para administrar o problema. Eu não estou aqui para criar outro problema. Sem aumentar. Então, a gente entende que a pessoa fez aquilo, às vezes, no momento de exatidão dela, por causa do álcool e tudo. Já aconteceu de uma pessoa me vir agredir, assim, né, atacar. Não, graças a Deus não. Mas a gente também tem muito cuidado, também a gente não invade o espaço do convidado com muita educação. Até isso eu reparei, né? Você sempre fica assim, mais em um ambiente que você está acompanhando tudo que está acontecendo, mas não está ali no centrão, atrapalhando até a circulação mesmo de garçom. Não, a gente mantém muito a distância, monitorando tudo. E automaticamente um convidado veio querer também, sempre o motivo é bebida, né? Sim. A pessoa quer mais e mais e mais. E aí começou a questionar e começou a brigar comigo e tudo. E passou uns 3 dias depois, eu encontrei com a pessoa na rua, a pessoa me parou na rua e falou assim, queria te pedir desculpas. Eu me exaltei, não era para ter feito aquilo, eu fui uma pessoa inadimplente àquela hora. Por favor, me desculpe. Eu falei, relaxa, não aconteceu nada. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio. Né? Se eu for criar outro atrito na festa, eu deixei de ser o papel de cerimonial. E a sua porque você fica até tarde nos eventos, assim, como é que é? Você falou de planejamento, mas como é que você planeja a sua rotina? Porque você dorme em horários alternativos. Sim. Pelo menos final de semana, né? A gente fala que é uma vida meio que noturna. Hoje, os eventos, eles mudaram muito o perfil. Né? São mais eventos diurnos, né? Os noivos estão preferindo casar de tarde. Então, meia-noite, 1h da manhã, o evento já está encerrando, a gente ainda tem uma noite de sono um pouco mais tranquila. Mas, quando virar a noite, todo mundo fala, o Vini vai dormir o domingo inteiro? Não. É 2, 3 horas no máximo, porque a gente tem vida social também. Eu tenho família, eu tenho que aproveitar meus amigos, né, meu parceiro de vida. Então, eles não têm culpa da profissão que eu escolhi. Eles compreendem, mas na hora que eles estão acordando, eu estou chegando do trabalho. Eu só falo, me dá 2 horinhas de sono. E aí já levanta, já vai para academia logo depois, já treina, vai comer alguma coisa, já vai para A adrenalina já subiu. Já vai. E aí eu vou preocupar em dormir, às vezes repor essa energia durante a semana. Sim. Que aí eu vou administrando, né? Às vezes na hora que vocês estão trabalhando no horário normal, às vezes uma parte da manhã eu acordo um pouquinho mais tarde, depois do almoço estendo um pouco mais uma soneca depois do almoço, mas é um sono perdido, é uma coisa que nunca se recupera. Ô Vini, como é que é assim, você namora, como é que é assim a relação assim, não sua relação com ele, mas como que ele lida com essa vida sua? Porque justamente final de semana, que você tinha tempo ali, você está na festa, você está no evento, né? Como é que ele lida com isso? Ele é uma pessoa normal, né? Tipo assim, ele trabalha igual todo mundo, de segunda a sexta, e eu sou diferente. Ele já me conheceu assim, a gente tem que fazer completando agora 4 meses de relacionamento. Ele já me conheceu trabalhando com eventos. Sim. E ele me pegou bem no auge dos eventos, que era final de ano. Então, assim, ele entendeu, ele respeita e ele me apoia muito. Né? Mas eu também tento me fazer presente o máximo possível. Então, eu termino os eventos, ele mora em BH, então termino o evento, eu vou para BH. Então, geralmente, às vezes eu chego lá às 6 horas da manhã. Aí, a gente dá aquela cochiladinha, durmo umas 3 horas mais ou menos, 9, 9h30, 10 horas já estou acordando e vou curtir a presença dele, a gente fazer a nossa programação. Né? Porque ele também não tem culpa, e ele também quer divertir. E a pessoa tem que ter a cabeça muito boa, porque na verdade eu estou inserido num contexto de total vulnerabilidade. Então tem que ter confiança, respeito, né? Porque apesar de eu ter uma postura muito profissional, mas está todo mundo na diversão. Então, assim, tá todo mundo ali pra divertir. A pessoa não tá lá vendo, né? E eu tô lá, na verdade, eu tô trabalhando. E acho que vice-versa também, né? Porque ao mesmo tempo que você tá aqui trabalhando, você não sabe tipo, o que ele tá fazendo. Não. Então não tô querendo criar casa nenhuma, pelo amor de Deus, sabe? Não, mas é confiança de ambos os lados, né? É respeito e confiança. É a base, né? De qualquer relacionamento. É a base de qualquer relacionamento. Então, graças a Deus, todos os relacionamentos que eu tive entenderam isso, né? E o atual agora, estamos aí construindo uma história muito legal. Ah, que bacana, amigo.
Antes da gente seguir aqui o papo com o Vini, eu quero dar mais um recado e, é o seguinte, você que tem sua loja, você que está querendo divulgar o seu trabalho nas redes sociais, você sabe, hoje é imprescindível você ter uma boa estrutura, você ter bons conteúdos e principalmente boas imagens, tá bom? De tudo que você vai fazer, afinal de contas é a base de tudo nas redes sociais. E quando o assunto é imagem, é audiovisual, eu recomendo o Lucas Marques, tá? Ele que faz toda a produção nossa aqui de audiovisual, ele faz trabalhos incríveis, tá bom? E a gente tá falando aqui de casamento, mas ele não faz as filmagens de casamento, tá bom? O Lucas, ele tem especialidade em trabalhos comerciais, então você tem a sua empresa, ele faz vídeos institucionais, tá bom? Você tem sua loja de roupa, ele estava mostrando a gente, antes da gente entrar no ar, um trabalho que ele fez para uma loja, para um cliente dele, que ficou maravilhoso, tá? Então, assim, é um cara que a gente indica, que a gente confia, tá com a gente aqui no Lipocast, tá? E a gente indica ele, você pode seguir aqui no Instagram, que você vai ver que ele posta lá no Instagram os trabalhos que ele faz, e lá você pode entrar em contato com ele, bater um papo com ele, e quem sabe vocês vão fazer uma boa parceria, tá bom? Lucas Marques, mais uma vez presente com a gente aqui, valeu, Lucão. Seguindo então o papo com o Vini Mota da VM Eventos. Ô Vini, a gente falou muito de casamento. Eu queria tocar no assunto com você. Foi um momento muito difícil para o setor e principalmente para casamento, que foi a pandemia, que cancelou tudo, acho que pelo menos 2 anos aí que vocês foram afetados. Como é que foi esse período para vocês e como que você lidou com tantas suspensões, com tantas incertezas nesse tempo? Toda vez que fala de pandemia, dá até um embargo, né? Todo mundo, a gente não gosta de lembrar desse período nebuloso, assim, né? Foi muito tenso. Paramos junto com todo mundo em março de 2020 e realmente o mundo voltou e a gente não voltou, né? A área dos eventos, ela foi a última a voltar, né? A gente entende e compreende perfeitamente que teve um motivo para isso, né? Eu falo com todo mundo, como que você faz uma celebração, você faz uma felicitação e não tem abraço, né? Não tem proximidade, né? Não tem jeito. A gente trabalhou com alguns eventos durante o período pandêmico, né? Que foi complicado de fazer. Não tinha o mesmo brilho, não tinha o mesmo atrativo, né? Então, assim, era todo mundo com muito medo. Foi difícil. Eu acho que todo o mundo inteiro sentiu a pandemia, né? Mas a gente que trabalha com eventos, a gente sentiu mais. Sim. Né? Vários fatores. A incerteza. Eu, por exemplo, cerimonialista, minha cliente, se ela me ligar aqui agora e falar assim, Vini, meu convite está na gráfica, que horas que ele vai ficar pronto amanhã? Eu quero virar para ela e falar, eu vou te entregar seu convite 3 horas da tarde e eu vou brigar para isso acontecer. As minhas clientes me perguntavam, Vini, eu vou poder fazer meu evento? Não sei. Quando que vai ser? Não sei. Então, quem é fonte de informação e segurança para o cliente não tinha o controle mais. Então, a gente tirou o controle da nossa mão. Isso doía muito, né? Eu fiquei realmente 4 meses parado de nada, de não conseguir fazer nada. Ter que se reinventar na profissão. Pessoal, você teve que cancelar? Como é que você lidou com isso? A gente já tinha marcado? Teve eventos que foram adiados, né? Sim. Boa parte dos nossos eventos foram adiados e alguns foram cancelados. Os clientes desistiram. E aí entra a parte toda burocrática também de adiamento, de multas rescisórias. Sim. E tudo, que aí gera uma outra vertente da gente também, que é administrar essa questão do evento quando ele não acontece. Mas a grande maioria a gente conseguiu realocar eles e foi executando à medida que dava para fazer. Fomos reagendando. Então, por exemplo, em março de 2020, quando surgiu há 3 anos atrás, sim, né? 3 anos. Tá fazendo agora, Cara, passou rápido, não passou? É agora, né? Dia 17 foi o dia que parou tudo. 3 anos. Eu não esqueço. A gente começou a realocar evento. Então, você ligava a gente ficava no telefone o dia todo com o fornecedor. Olha, desmarca. E a gente começou a marcar assim, não, desmarca agora e joga pro mês que vem. E a coisa não acontecia, ninguém sabia o que estava acontecendo. Acho que isso que foi assim, o fora da pandemia, a incerteza. A incerteza.
Eu trago comigo alguns resquícios de pandemia, assim, de traumas. Quais? Assim? Eu, por exemplo, eu não como em casa. Eu não gosto de pedir comida no iFood, porque me lembra período pandêmico que a gente só podia comer em casa, não podia sentar no restaurante. Tá. Entendi. Né? Evento, então, por exemplo, chega alguém de máscara no evento, eu já fico, eu falo assim, gente, por que aquela pessoa está usando? A gente entende a vontade de cada um, né? Mas é meio estranho ainda a gente entender isso. Graças a Deus passamos por esse período, estamos nos restabelecendo, né? Eu acredito que todos os fornecedores da área de eventos, agora que está colocando a cabecinha para fora da água, porque nós ficamos muito tempo com a água aqui, ó, faltando só um pinguinho para a gente abaixar, e agora a gente já está com ela no pescoço, e graças a Deus, se Deus quiser, ela vai só baixar mais, e as nossas asas vão sair para a gente voar cada vez mais. Mas quando a gente executou o nosso primeiro evento, que foi num formato mais normal, que a gente pode se dizer, eu me emocionei demais durante vários momentos do evento. Você lembra qual foi esse? Lembro um evento em Itaúna, meus queridos Ana Lídia e Guilherme. Eles lembram disso, eu contei para eles já, e vários momentos me pegaram no canto chorando de felicidade de estar podendo fazer. Que legal, a cantora era Deise Carvalho, e ela cantou uma música da Ivete que me marcou muito, que fala sobre isso, que é tempo de alegria, né? Que é poder abraçar de novo. E nessa hora eu estava do lado do palco, e a lágrima veio na hora veio, e depois ela olhou para mim e falou assim, você emocionou demais. Eu falei, Deise, é a música de retorno. Então assim, depois disso já fui em 2 shows da Ivete, toda vez que toca eu me emociono, não tem jeito. Foi muito marcante pra gente. A área do evento a gente sofreu muito. E teve a questão do governo, que a gente ficou muito esquecido, né? Ninguém lembrava da gente. É verdade. Né? Não tivemos nenhum plano de auxílio pra gente que estava ali parado. Tivemos em Belo Horizonte, na capital, por exemplo, grandes centros urbanos, empresas que eram potências, que você falava assim, nossa, isso aqui rola dinheiro demais. Faliu. Deixou de cumprir contrato. Como é que você ficou, por exemplo, você falou 4 meses, hein, que você ficou sem trabalhar. Você chegou a algum momento, diante de toda incerteza, tudo que estava acontecendo, e falou assim, pô, será que eu devo mudar de ramo? Você tentou... Muito. Pensou? E foi uma coisa, mas ninguém sabe disso, a gente está abrindo isso aqui, está sendo assim, inédito, viu? Eu lembro claramente, foi numa quinta-feira, tinha recém completado 4 meses e não tinha luz nenhuma. Eu estava passando em frente ao santuário, tudo fechado, eu parei em frente ao santuário, era 3 horas da tarde, e eu, em frente ao santuário, eu falei com Deus. Falei, meu Deus, eu não sei qual que é meu propósito de vida. Se for realizar sonhos, eu preciso que o Senhor me mostre o caminho, porque o dinheiro já estava secando e a gente não via nenhuma vertente. Eu falei, se não for isso, coloque outra coisa no meu caminho. Eu não tenho medo de fazer nenhum trabalho, eu só quero ser produtivo. Porque você não ser produtivo, isso estava consumindo a gente. Né? Isso estava matando a gente mas também. Você que é, né? 320, de repente você para. Eu confesso que as 2 primeiras semanas de pandemia foi felicidade total, férias, estou de boa, são só 15 dias. Sim. Só que o negócio não foi 15 dias, foram 2 anos. 2 anos. Então a gente meio que assustou. E nesse dia eu falei com Deus, eu falei, Pai, eu preciso de uma luz. Eu estou disposto a ir para qualquer outra área, eu volto para a área da comunicação, que eu já estou afastado há algum tempo, vou atender uma loja, o que precisar eu estou disposto, mas me dá uma luz. O que eu gosto de fazer é isso. E 2 dias depois, uma noiva me procurou para fazer um orçamento. E aí eu vi que eu tinha que continuar. Então ninguém sabe disso, gente, estou contando aqui agora, primeira mão. E eu não desisti. A gente foi trabalhando em outras vertentes da parte dessa de produção, né, de eventos que também tem a parte de produção de fotos e tudo. E a coisa foi encaixando, foi indo e diminuiu o ritmo de vida, alguns padrões de vida caíram, mas devagar a gente vai retomando. Até hoje a gente colhe frutos dessa pandemia na questão financeira, mas devagar tudo vai retomando. E foi quanto tempo você ficou, sim, você voltou depois desse período de 4 meses a fazer eventos mais assim, empresariais, menores? Como é que não, foi? A gente voltou com a produção de fotos, começamos a fazer produção de fotos, e o primeiro evento que a gente fez foi na véspera do meu aniversário, foi dia 26 de setembro de 2020, eu faço aniversário dia 27 de setembro, a gente fez um evento, os noivos não abriam mão de fazer o evento, eles não queriam remarcar, era um casal de Itaúna, e o evento deles a princípio era para 300 pessoas, eles fizeram o evento para 30 pessoas.
Nossa. Sem música, só com música ambiente. Foi bem restrito o evento deles. A gente não deixou o sonho diminuir, tanto que quando a gente fez o evento, a gente foi postando algumas coisas no Instagram, as pessoas automaticamente começaram a me questionar: aonde você está fazendo esse evento desse tamanho? Porque a mesa de bolo estava como uma mesa de bolo mesmo. Então a mesa de família estava como uma mesa de família mesmo, né? E todo mundo: nossa, são quantas pessoas que estão aí? Ah, é pandemia, tá cheio. Gente, são 30 pessoas. Não, vocês não fizeram isso para 30 pessoas, não. A gente fez para 30 pessoas. O sonho não tem tamanho. Entendi. O sonho não tem tamanho, ele só não podia deixar de acontecer. E a gente fez. Foi o primeiro evento que a gente fez depois do período pandêmico. E aí começaram as restrições, aí ia, voltava. Em 2021 foi mais tenso, né? Teve onda roxa e tudo mais. Que a gente fechou total. Teve um evento nosso que estava todo pronto no Multicenter e na véspera saiu um decreto municipal barrando... Proibindo. Na verdade, proibia restrições com relação à contratação de banda, de boate, de show. Tá. Né? Os noivos vão lembrar quando eu contar aqui, né? A gente teve que cancelar o show na sexta-feira, 8 horas da noite. Ou cancelava o evento com tudo pronto, ou eu tirei boate, tirei tudo, e assim a gente fez acontecer. Nossa, gente, vocês passaram então por maus bocados. Maus bocados. Assim, pelo que você falou, então, o setor não está totalmente restabelecido, não? Ou tá? Hoje a gente está... voltou. A vida normal, graças a Deus, voltou, né? Os eventos voltaram ao normal. Mas nos últimos 2 anos a gente trabalhou para entregar projetos, né? Então os lucros ainda a gente não consegue colher. Eu falo muito que a gente está pagando para trabalhar, né? É o efeito da crise. Esse ano que a gente vai começar a tirar a cabeça para fora d'água um pouquinho. Então a gente tem muito fornecedor nosso, muito parceiro, que ainda está entregando alguns projetos de pandemia que realmente já está pago há 2, 3 anos. Você pega o valor de uma flor que custava 3 anos atrás, não é o mesmo valor de hoje. E tem a lei que não permite o fornecedor a reajustar, tem que ter um comum acordo com o cliente. Alguns clientes, às vezes, são um pouco tensos. Não abre mão, né? Não abre mão, e ele também está no direito dele, então a gente tem que entregar o resultado final da melhor maneira possível, né? E o que você acha que foi a consequência da pandemia, assim, o que o setor deve tirar de lição da pandemia para até melhorar a organização a partir de agora, dos eventos, independente de se é casamento, empresarial, enfim. O que você acha que dá para tirar de lição desse Criatividade. O brasileiro já é muito criativo. E a gente teve que trabalhar em situações adversas, né? E principalmente as pessoas diminuírem o formato do evento. Fazer evento menor, mas com uma proporção maior. Né? Antigamente tinha aquela exigência de convidar todo mundo. Hoje não. Hoje você convida quem faz parte do seu ciclo real. Então as pessoas estão mais amadurecidas nesse ponto. Eu acho muito interessante isso. Porque numa festa de 400 pessoas, 500 pessoas que a gente fazia antigamente, os noivos a gente trabalha para eles aproveitarem. Mas não tem jeito, são 500 pessoas que querem abraçar. Nossa, a noite inteira. Então hoje eles fazem para 100, 150, eles estão de galera, vou te abraçar, depois a gente vai lá em casa e toma cerveja. Solta o som, DJ, curte a festa. Então, assim, eles vão curtir também. Então, assim, essa reestruturação foi muito boa para mostrar para as pessoas que menos é mais. Né? Dá valor às pequenas coisas. E a gente é criatividade. Total. Cara, bacana. Eu concordo, assim, não só na questão do evento, né? Eu não sou da área, mas acho que em todo a criatividade marcou muito, né? Da pandemia. A reinvenção. Se reinventar. Exatamente. A gente teve que se readaptar, se reinventar e se reformular. Então, assim, para não pirar, para não passar necessidades absurdas, cada um teve que se virar. E o brasileiro é bom nisso. Ô Vini, cara, eu, assim, estou muito feliz pelo papo. Você não te conhecia, a gente já se conhecia em alguns momentos, mas eu não sabia da sua história em todo e, assim, virei fã, principalmente os momentos que você falou da sua rotina, de como você se prepara, e é isso que eu busco um pouquinho de cada convidado, sabe? De tirar um pouquinho de lição. Opa, isso aqui eu posso pegar isso aqui. Então, assim, parabéns pelo profissional que você se tornou. Obrigado pela presença aqui com a gente hoje, por compartilhar tudo isso conosco.
E sucesso, cara. Posso desejar todo o sucesso do mundo aí na sua trajetória. Eu que agradeço, né, a você, Germana, a toda a equipe que está aqui envolvida, né, pela recepção, pela receptividade, né, pelo convite feito. Né, eu confesso que na hora que você me chamou, eu até assustei, eu falei, gente, mas a gente não se vê do outro lado de cada câmera, eu só sou do lado de trás, né? Então a gente meio que assusta um pouquinho, dá aquela insegurança, mas falar do que a gente ama não tem segredo, né? Então, assim, a gente não teve roteiro, tá, gente? Foi tudo no improviso mesmo. Falei, o brasileiro é bom nisso. Então, assim, fico muito feliz de estar podendo abrir, né? As pessoas conhecerem um pouquinho do Vini, não só porque todo mundo me conhece profissionalmente, ninguém sabe esse lado meu pessoal. Sim. Também, que é uma pessoa normal, que tem vida, né, que acorda cedo, que trabalha, que come, que treina, que ama, que chora, vive, né? Que vive intensamente, da mesma maneira que eu sou muito intenso, eu sou intenso no que eu faço, eu sou intenso no que eu vivo, e é o meu propósito de vida, né? Então, assim, 320 a todo momento. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, conhece mais de pertinho, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite e essa oportunidade de estar aqui falando do que eu gosto, né, de mim um pouquinho e só agradecer. Qualquer coisa, estamos à disposição aí novamente para realizar algum sonho ou então para um bate-papo novamente. Ah, isso é bom. Se a gente tiver, inclusive, numa festa, você vê o Vini, você pode bater papo com ele. Depois da festa. Não, até que durante o evento a gente consegue. A gente fica olho no gato, olho no peixe, tá? A gente está aqui conversando e ao mesmo tempo monitorando tudo que está acontecendo. Aí no meio da conversa, só um minutinho que eu vou lhe resolver uma coisa, a gente sai correndo, mas depois a gente volta. É bem assim que a gente trabalha. Eu adoro conversar, eu adoro trabalhar com gente, eu adoro trabalhar com atender as pessoas. Sim. E estar ali envolvido nesse contexto é muito bom. Gente, tem hora que eu me passo por algumas situações, teve alguma situação comigo que a pessoa chega na festa e fala, Vini, começa a me contar um caso, é tanta gente que a gente atende, então se isso acontece, me desculpa, não é por descuido, não é por maldade, é porque na verdade é muita gente que a gente atende na nossa rotina, mas é muito bom escutar a história. Ah, é verdade. Eu gosto muito. O podcast nosso está sendo feito assim, de boas histórias, igual a do Vini. Então, quero agradecer você também que nos acompanhou e, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, Academia Lipoqueima, a Billwork Escritórios Compartilhados, a Popstar e também ao Lucas Marques e, claro, mais uma vez, Isadora Henriques aqui com a gente. A você que nos acompanhou, muito obrigado e em breve mais um episódio aqui do Lipocast. Valeu!